todos vocês, que a paz de Jesus esteja em cada lar. E eu fico feliz de ter recebido essa tarefa, de falar de um tema tão importante para todos nós, que foi retirado do livro SOS Família, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. E o capítulo que nós vamos hoje fazer uma reflexão é o capítulo 14, os deveres dos pais. Então esse tema traz para todos nós uma ressonância muito grande. O espírito Joana de Ângeles, ele já começa o capítulo dizendo assim, que por impositivo da sabedoria divina no homem, a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. Ou seja, é sobretudo na infância, esse momento especial da vida do ser humano que retorna à reencarnação, que a gente recebe essa criança no nosso lar, esse filho, para que a gente possa, nesse período, ter mais possibilidades, naquele momento de dependência total desse espírito, em que está ali nele toda a tarefa do trabalho educativo dos pais. E essa infância demorada é para que se trabalhe em cada um de nós esse amor, essa responsabilidade nossa com esse espírito. Porque ela diz aqui que é mais fácil, se fazem mais fácil as possibilidades de fixação da aprendizagem. E essa fixação de aprendizagem para que essa criança possa adquirir hábitos, novos hábitos, hábitos que vão trabalhar toda a questão moral e que nortearão por toda a existência planetária. Olha que profundo isso. Nós, quando recebemos esse filho, essa criança, esse espírito reencarnante, nessa infância, nessa fase da vida, a nossa tarefa com eles, os nossos deveres para com os filhos é a vida toda. Mas na infância, nós temos esse momento de possibilidade de trabalhar nesses filhos a aprendizagem do espírito, porque vai nortear toda a existência planetária. O que eu faço por esse filho agora, o que cada um de nós, pais, mães, o que a gente trabalha na educação desse filho agora, no campo moral, né, do ponto de vista moral, vai nortear toda a existência planetária. Então, os desdobramentos dessa educação são desdobramentos muito amplos, que vão chegar muito longe na vida de um espírito. E aí ela diz assim, os filhos, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo. Então, nossos filhos não são nossos filhos. Na verdade, são filhos de Deus, que nós recebemos na condição de pai, na condição de mãe, por empréstimo. Ou seja, vamos ter que devolver. Aí o nosso compromisso, a nossa responsabilidade se amplia muito. Que filhos vamos devolver? O que nos une pelos laços consanguíneos a esses espíritos é a providência divina, é a misericórdia de Deus atuando em nossa vida. Porque é aí que nós vamos receber, muitas vezes, na condição de filhos, espíritos que podem ter sido, num passado, adversários. E quando eu recebo, se eu não faço esse exercício de enxergar esse filho não como meu filho, como minha propriedade, mas como um espírito que retorna sob minha responsabilidade, sob responsabilidade na tarefa de educar esse filho para os valores morais, porque muitas vezes nós nos preocupamos com a educação tecnológica, intelectual, mas a gente sai um pouco de fato do foco da nossa tarefa, do que é de fato o nosso dever, que é a educação moral. Educar as emoções, educar para o bem, a transformar, a ajudar esse espírito a se tornar uma pessoa de bem. E quando eu recebo por empréstimo esse filho, quando nós recebemos os nossos filhos, eu posso estar recebendo no meu lar um adversário do passado. Mas a misericórdia divina é tão sábia, essa sabedoria suprema do universo. Deus, ele
ele também traz para nós o véu do esquecimento, para a nossa graça, para o nosso bem, porque olha a dificuldade que muitas vezes muitos pais encontrariam se aquele espírito que chega por filho no seu lar, no nosso lar, se a gente foi um algoz desse espírito no passado. Eu não teria força, muitas vezes nós não teríamos força, não teríamos condições de uma educação, às vezes quando precisar ser mais firme, quando precisar dizer algum não, a culpa não nos deixaria. Porque a gente olhar para aquele espírito, se não tivesse o véu do esquecimento, a gente ia ter tanta culpa diante do que fizemos no passado dessa criatura que a gente não conseguiria educar. E se fosse o contrário, esse espírito tivesse sido um algoz do pai ou da mãe, também seria um grande desastre se nós não tivéssemos esse véu do esquecimento que a misericórdia divina nos concedeu. Então, chega para nós uma criança, naquele jeitinho frágil que a infância traz, que nos encanta, e que a gente começa a se sentir necessário na vida daquela criatura, e para reforçar, para reajustar esses laços que a consanguinidade consegue fazer com todos nós. Desde a fera já lambia a cria, já lambe a cria. E nós, na nossa condição humana, nesse nosso papel hoje de pais, de mães, a gente olha para a criatura, para aquela criança que chega, e a gente já começa também a criar esses laços. Porque o amor aqui começa a ser trabalhado e construído. E aqui a gente fala de um amor mais profundo. Não é esse amor piegas, esse amor que a gente muitas vezes acha que é amor. Pode até ser uma forma de amor, mas um amor ainda adoecido. Mas aqui ela está falando de um trabalho amoroso de sublimação entre as afeições. Então a gente vai tendo a oportunidade de conviver de uma maneira muito profunda, muito íntima com esse espírito que chega até nós. E que a gente vai construindo, é um amor construído, edificado. E aí os deveres dos pais, aqui está muito forte também. Porque é aqui, nessas novas experiências que esse espírito vai tendo, que nós vamos tendo a oportunidade de reconciliar, de restituir e de trabalhar toda a força que o amor é capaz de fazer. Joana de Ângeles ainda traz uma reflexão muito profunda aqui. Ela diz que os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Olha só, é lá no mais profundo de cada um de nós que recebemos esse filho, na nossa consciência, a gente sabe que tem um dever a cumprir com esse espírito. A gente sente. Por isso que às vezes quem tem mais de um filho percebe e recebe aqueles filhos e muitas vezes ele sabe que com esse ele tem que ter mais paciência, com esse ele tem que ter mais firmeza. Na consciência, no mais íntimo de cada um de nós, vai chegando, está inscrito o dever que nós temos com aquela criatura. E Joana de Ângeles ainda diz assim: é de essencial relevância a lição dos exemplos, porque o exemplo é como uma argila plástica que deve ser bem modelada. Então, os nossos filhos aprendem muito de nós, não pelas nossas teorias, não pelo que a gente fala, mas pelo que eles veem de nós, pelo que eles observam das nossas atitudes, porque tudo em nós é um campo vibracional de energia. E a criança, o filho, o jovem, o adolescente, esse filho que chega para mim, ele vai me olhar, ele vai olhar o pai, a mãe, e pelos exemplos, ele vai percebendo o quanto é importante o que a gente faz. Porque entra numa sintonia, entra numa vibração, que é o aprendizado, o grande aprendizado. E ela fala de uma educação para a liberdade, que é a educação do discernimento. É quando a gente educa um filho, mostrando para ele
que ele tem o livre-arbítrio, que ele tem as escolhas que ele vai ter que fazer na vida, e é desde cedo, é desde muito pequeno a gente já vai trabalhando essa educação que liberta. E aí, isso é um fator que está na base da educação dos nossos filhos. E ele vai vendo que ele precisa fazer o filtro do discernimento nas escolhas que ele vai fazendo. Que filtro é esse? O que eu devo, o que me convém e o que eu posso fazer. Isso é uma educação para a liberdade. E às vezes a gente, por alguns excessos, porque às vezes a gente vai para alguns campos da educação, ou é aquela educação austera, severa demais, e aí eu deixo marcas profundas, cicatrizes profundas na infância dessa criança, ou às vezes eu vou para aquela educação que fica ali criando filho dentro de uma grande bolha, de um protecionismo, de um amor adoecido, de um egoísmo, de muita permissividade, e eu deixo de cumprir o meu papel. E já encerrando, porque é só uma breve reflexão, esse livro é lindo, fica aí a indicação para que todos leiam. Ela fala aqui para a gente, ela nos dá alguns conselhos, algum rumo para a gente seguir. Fale de Deus para o seu filho, ilumina a consciência e comece a trabalhar a fé nessa criança, para que ele perceba que lá no íntimo dele tem essa bênção de luz que vem de Deus. Em todas as circunstâncias da vida, Deus está conosco, porque Deus está em tudo. Nós estamos mergulhados em Deus. Então, ela traz isso para a gente. Ensina aos filhos a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos. Examina a tua vida e retira dela as experiências para que você possa brindar os seus filhos. Não poupes esforços na educação de teus filhos, porque os pais assumem desde antes do berço, com aqueles que receberão na condição de filhos compromissos e deveres que devem ser exercidos. Ou seja, antes que o filho chegue até o nosso lar, pelo berço, a gente já assumiu deveres fundamentais com eles muito antes com esses filhos. Nós aceitamos recebê-los como filhos. E deve ser muito triste, muito doída a experiência de pais e mães desencarnados que estão no plano espiritual, sofrendo muito, vendo que falhou na educação dos filhos. A culpa, o remorso deve desequilibrar muito pais e mães que deveriam ter exercido com amor, com toda essa dedicação e renúncia por esses filhos que se comprometeu a receber, que aceitou receber e que não conseguiu exercer bem o seu papel. Então ainda é tempo da gente se preparar, da gente amar e nos dedicarmos a essa tarefa, a esse dever que nós aceitamos assumir diante de Deus. Que cada um receba muita inspiração, muita luz, muita força de Deus, de Jesus, na educação dos filhos, na educação no lar. Até a próxima!